Olá, seja bem-vindo a esse. Seja bem-vindo. Olá, esse. Opa, porra, o que eu tô fazendo? Bom, vamos gravar agora para o podcast. Vamos aplicar aqui, gravando. Seja bem-vindo ao meu podcast, Mente Mestre. Olha aí, e com você falando, Edson Santana. Esse aqui é o Mente Mestre, que é o nosso podcast. A gente já chega todo atrapalhado. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Bom, Edson na voz, estamos aí novamente para gravar o nosso podcast. Que maravilha. Bom, já fizemos alguns ajustes, né? Diferente do outro, é esse. Bom, então vamos lá. Antes aí do podcast, eu preciso dar um recado e agradecer você que está aqui nos ouvindo. Eu quero mandar para você uma salva de palmas, porque realmente você é demais, tá? E muito obrigado você que já conhece a gente, você que não conhece aí, seja bem-vindo. Bom, esse podcast, você pode ouvir ele na Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Rádio Público e Spotify. Estamos lá. E para você que está aqui no YouTube, eu quero deixar um recadinho para você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comente aquilo que você achou. Isso é muito importante para o YouTube entender que isso aqui presta e entregar para os outros usuários também da plataforma, tá bom? Bom, hoje o nosso podcast eu vou contar como foi quando eu saí da depressão. Então, os lugares, as pessoas, os relacionamentos, familiares, trabalho, como eu lidei depois que eu saí de todo aquele cativeiro, de todo aquele tormento que era a minha vida, tá? Então, vou aqui beber uma água, enquanto isso você fica com um sonzinho. Opa, voltei, vamos lá. Então, como foi, eu vou contar como foi quando eu já saí do estágio da depressão, porque hoje eu já não me encontro mais lá naquele estágio, né? A gente já conversou sobre isso, tem algumas oscilações de vez em quando, mas logo eu já volto para o meu eixo emocional central. Eu não fico mais naqueles picos de oscilações, de euforia e depois depressão. Euforia lá em cima e depois quando vem a queda da depressão, terrível. Uma coisa que eu desenvolvi na depressão foi meio que um ataque do pânico. Então, eu não conseguia ficar em lugares com muita gente. Eu me sentia mal, realmente eu passava muito mal. E era difícil, gente, porque aquele mundaréu de gente acabava que eu ficava constrangido e eu ficava irritado com aquele monte de gente. Era meio difícil, né? Então, o que eu passei a fazer? Eu comecei a frequentar lugares onde não tinha tanto tumulto, né? Lugares onde eu ia e me sentia bem. Eu me sentia mais confortável. Eu passei a frequentar lugares desse nível, que não tinha tanto barulho, não era tão movimentado, porque se não fosse isso eu não conseguiria ficar no local. Eu já logo me irritava e queria ir embora. E o relacionamento assim, vamos entender uma coisa. As pessoas não estão preparadas para ter um depressivo dentro de casa ou ao seu redor. Então, o que acontece? Quando a pessoa é depressiva,
ela ouve coisas do tipo: tá sem Deus, não tem motivo para ficar assim, isso é frescura, tem gente pior na sua situação. Então, essas coisas são o que os depressivos escutam. Então, as pessoas não estão preparadas para ter alguém depressivo do lado, ou um parente, ou alguém. Então, o meu posicionamento pós-depressão, eu tive que mostrar que eu estava bem. Então, coisas que me irritavam, ou coisas que não me agradavam, eu passei a ser mais maleável com aquilo. Uma vez que, mesmo me irritando, eu conseguia controlar o impulso do eixo emocional. Eu não explodia. Eu simplesmente participava ali do movimento e tá tranquilo. Eu não ficava para agradar ninguém, mas simplesmente eu fazia de conta, eu pensava que era um momento passageiro e que logo mais eu iria sair dali. Então foi assim que eu consegui lidar com muitas pessoas que na minha depressão falou que eu estava com frescura, falou que eu estava endemoniado, falou que eu estava com falta de Deus. Foi assim que eu consegui lidar pós a depressão. Eu imaginava aquele estágio depressivo que eu iria fazer, qual atitude eu iria tomar naquela situação. De fato, eu iria ou sair gritando, falando um monte, já me manifestar contra aquela situação. Mas, porém, como eu já saí da depressão, o que eu fiz? Eu me imaginei na situação depressiva, porém, eu tomei a atitude contrária. Eu não me manifestei. Então, eu não me manifestando, não criava assuntos para ninguém falar nada para mim. É aquilo, cara, você tá no seu canto, ninguém fala nada para você, tá tudo certo. É assim que eu passei, pós-depressiva, a reagir a muitas situações. Não é ser uma pessoa passiva, é simplesmente imaginar que você está ali e a situação vai passar, por mais que não te agrade. Mas você tem que conviver com pessoas. Não é tudo que vai sair do jeito que você quer. As pessoas que te ferem são as pessoas que te ajudam. Pessoas ferem, pessoas ajudam. Né? A gente vê isso lá no livro do Tiago Brunet, especialista em pessoas. Bom, foi assim até hoje, até agora, nesse momento é assim. Eu ajo assim. Às vezes eu estou em um local que eu não estou contente, porém, eu coloco um sorriso no rosto e ajo como se tudo estivesse bem. Eu me imagino em um local, que esse local eu goste de estar, e a mente ela tem esse poder de você imaginar e ela se projetar para aquele lugar. Então eu imagino um lugar onde eu gosto e automaticamente o meu corpo já se habitua àquele local que eu estou, mesmo eu não gostando, tá? É assim que eu consigo lidar com muitas pessoas. Eu não sou uma pessoa que acordo dando bom dia para passarinho, não acordo dando bom dia, não. Pelo contrário, quando eu estou com pessoas, eu tento dar o meu melhor, eu tento fazer o meu melhor, eu tento sempre sorrir. Mas não é o dia todo assim. Eu também, né, eu acordo calado, só vou falar depois que eu me alimentar, né? Mas eu tento ser a minha melhor versão. Não é aquilo, agradar todo mundo. Não é aquilo, mas você tem que ser quem você é. Eu sou quem eu sou. Mas eu também preciso lidar com pessoas. Eu preciso entender as pessoas para eu entender eu também. Tá? Então, foi assim que eu, quando saí da depressão, passei a ver, a imaginar, a estar mais presente no local,
mas não absorver tudo, porque se eu for absorver tudo também, às vezes aquilo nem me agrada, aí eu vou voltar lá pro meu ciclo lá de depressão, onde eu era agressivo, eu não tinha papas na língua. E aí não é legal. Você não consegue ter pessoas do seu lado, até mesmo porque elas não estão preparadas para lidar com um depressivo, tá? Bom, você está ouvindo esse podcast aí, você que está no canal do YouTube, você pode deixar o seu like, compartilhar e comentar. E se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, tá? E você que está ouvindo o podcast, você pode ouvir na Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Rádio Public e aqui no Spotify. Bom, relacionamentos pós-depressivo. Geralmente o depressivo, eu em si, era muito difícil de me relacionar-se com alguém, e eu estou falando agora de relacionamento homem e mulher, tá? Era muito difícil eu me relacionar com alguém. Quando eu via que o negócio estava ficando bom, eu dava um jeito de pular fora. Porque eu já logo pensava no passado e eu me imaginava essa pessoa me deixando ou essa pessoa não ficando comigo. Então aquilo impedia de eu me relacionar com alguém. Me impedia de eu quebrar algumas barreiras que o relacionamento tem. Então, quando eu vi que eu estava bem, eu passei a me relacionar melhor com as mulheres, com as pessoas que se achegavam até mim, né? Eu meio que quebrei um pouco a armadura, o escudo, e passei a entender para me entender, entendeu? É bem... Como é redundante isso aí. Ainda quebro muitas barreiras referente a isso, mas hoje eu estou mais flexível, estou melhor, sei ouvir, tá? Em minhas psicoterapias, eu aprendi a ter a fala assertiva, então hoje eu sei ouvir e sei falar também. Isso é muito importante no relacionamento, você ouvir e falar. O melhor comunicador é aquele que sabe ouvir, na minha opinião. Então, relacionamento com pessoas, estou falando isso de mulher e homem, homem e mulher, é basicamente isso, tá? Foi basicamente essas atitudes que eu tomei. Eu passei a entender a mim para entender a outra pessoa, e aí eu entendo toda a situação. Quando se trata de família, geralmente as pessoas que vai ser mais atingida nessa parada de depressão é a família, tá? A família, ela é a primeira que recebe o baque, então muitas das vezes você acaba sendo uma bomba atômica dentro da sua família. Eu me lembro que eu brigava por besteira com o pessoal e depois eu tinha que ir lá ficar pedindo desculpa. Eu não sou uma pessoa orgulhosa, mas eu não gosto de ficar pedindo desculpa, porque eu entendo que quando você fica pedindo desculpa é porque você fica cometendo erro. E se você fica cometendo erro é porque você está errado, né? Então, para evitar desculpa, não cometa erro. Não cometa erro, isso já evita você ficar dando desculpa por aí. Só que em um processo de depressão, você não entende as pessoas e as pessoas não te entendem. Então qualquer coisa vira arma para você de ataque. Então qualquer coisa elas querem te atacar. Se perguntarem se você não vai comer, já é um ataque. E aquilo ali já é para você criar brigas, já gera assunto. Então, quando eu saí do estágio da depressão, eu comecei a tratar tudo aquilo que eu não tratava com atenção, eu comecei a dar atenção.
Porque se tudo para mim era arma de ataque, eu comecei a perceber, peraí, estão se preocupando comigo. Já se alimentou, já tomou banho, não vai trabalhar, você vai ficar deitado? Você vai sair, mas vai para onde? Vai fazer o quê? Vai com quem? Onde você tá? Que hora que é agora? Que hora que você vai voltar? Na fase depressiva, tudo isso para mim era um controle que queriam sobre mim. Quando eu passei dessa fase, eu comecei a perceber que isso não era um controle, isso era cuidados. Porque perceberam que eu era uma pessoa doente, e pessoa doente precisa ter cuidados. Então, eu comecei a dar atenção a isso. Eu comecei a ver que as pessoas não queriam cuidar da minha vida, elas queriam apenas cuidar de mim, do Edson. Queriam, muitas das vezes, cuidar da minha parte física, enquanto eu estava retomando o meu controle mental. Tá? Então, muitas das vezes, elas zelavam pelo meu estado corporal, pelo meu estado físico, enquanto eu estava retomando as minhas atitudes mentais. Então eu passei a ver como um cuidado, como uma ideia positiva, como uma ajuda, não como ataques. Porque é muito importante você entender que no estágio depressivo, a pessoa ela sempre vai entrar no polo de vitimismo. Ela sempre vai entrar no polo de ataque e defesa. É luta ou fuga. Ela sempre vai estar em luta ou fuga. Ou ela vai estar lutando com algo, ou ela está fugindo de algo. Tá? Então, no processo depressivo ou ela está fugindo, ou ela está lutando. Se ela está fugindo, ela foge de tudo aquilo que faz ela ficar depressiva. Para onde que ela vai? Para vícios, né? A gente vê depressivos aí com vício de droga, de álcool, de sexo, de roubo, de jogo. Tudo isso são depressões, de drogas, né? Tudo isso está dentro da depressão. É uma válvula de escape que a pessoa usa. Aí o que acontece? Quando ela usa essa válvula de escape, automaticamente o corpo vai gerar sensações prazerosas para essa pessoa. Só que chega uma hora que o corpo já não gera mais. Aí é quando ela cai no pico da depressão, que ela desaba todinho. Então ali ela está em luta com ela mesma. Então ela sempre está lutando, ela sempre está em fuga. Então, quando eu percebi isso, eu passei a sair do estado de luta ou fuga. Eu não vou lutar com alguém que está preocupado comigo. Eu não vou lutar com alguém que está perguntando se eu já almocei, se eu já tomei banho, se eu vou trabalhar, se eu vou levantar. Eu não vou lutar com alguém que quer o meu bem. E eu não vou fugir dessa pessoa, eu vou ao encontro dela, porque eu sei que ela quer o meu bem. Então tudo isso eu percebi quando eu saí do estágio de depressão e eu passei a olhar mais isso com atenção. Eu não posso ter inimigos eu não posso ter inimigos e sendo que as pessoas querem ser meus amigos. Tá? Quando a pessoa está no estágio depressivo, tudo para ela é inimigo. Quando é que vai ser amigo? A pessoa era meu amigo quando ela concordava com as besteiras que eu fazia. Se ela discordava, ela virava o meu inimigo. E nós sabemos que amigo que nos preza, ele sempre vai cuidar da nossa integridade física, moral e mental. Né? Por aí vai, gente. Aí você tem que decidir o que é amigo e o que não é amigo para você que está ouvindo esse podcast. Eu já vou pedir para você curtir, você que está aí no YouTube, você curtir, compartilhar e comentar aí embaixo aí como está sendo
você ouvir isso aqui e se inscreva no nosso canal. É muito importante que aí o YouTube entende que isso aqui presta e entrega para os outros usuários. E você que está ouvindo esse podcast, você pode ouvir no Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Podcast Cast, Pocket Cast, Rádio Public e aqui no Spotify, que é a plataforma mais ouvida, o nosso podcast aí, tá? Mandar um abraço para você que está em outro país, porque pessoas também ouvem esse podcast em outros países, tá? Você que está fora do Brasil, você que está nos Estados Unidos, a gente tem uma audiência grande nos Estados Unidos. Em Portugal, tem meus amigos em Portugal. E amigos na América Latina, no Chile, na Argentina. Que passa, amigos? Muito bom estar cá contigo. Então, gente, a nossa retomada da depressão é como se fosse um carro que você tem que sair na primeira marcha, você sai na segunda marcha, até você pegar a velocidade que a via te permite andar. Mas tem estágios que você tem que cometer, que você tem que fazer. Você não pode sair já na quinta marcha, tá? Aí a ansiedade fala mais alto, aí você acaba não saindo, tá bom? Então, como foi quando eu saí da depressão no trabalho? O trabalho é composto de pessoas, né? E eu entendo que pessoas ajudam pessoas, pessoas fortalecem pessoas, pessoas ferem pessoas, mas pessoas também podem curar as pessoas. E quando eu estava nos picos da depressão, eu era muito ignorante, ríspido, sem assunto, não ouvia, não tinha paciência de ouvir, e isso me prejudicava ao longo da caminhada, prejudica eu em relacionamento com as pessoas. Agora eu estou falando de relacionamento, mas com outras pessoas, relacionamento com o próximo, né? Isso acaba afetando. Então, quando eu percebi que eu já saí, já estava no meu estado lúcido, com as minhas faculdades mentais íntegras, eu passei a pedir desculpa para quem eu tinha feito alguma cagada. Expliquei a situação. Olha, alguns vão entender e outros não, tá? Mas faz sua parte, tá tudo certo. Você não tem que viver se a pessoa te perdoou ou não, mas vai lá e faz a sua parte, porque eu acredito que fazendo a sua parte, Deus vai te abençoar. Se o outro lado não quiser, aí ela se vê com Deus. Também tem o plano aí tem um plano de Deus, o plano divino que ninguém passa, tá? Então é isso, vai lá e pede desculpa. Eu acho que pede desculpa, pede perdão. A melhor forma de você ter certeza que você passou pelo seu estágio depressivo é quando você pede perdão e desculpa para as pessoas que você feriu quando você estava ferido e quando você estava naquele estágio depressivo. Não tem coisa melhor do que você fazer isso, reconhecer que você está doente e reconhecer que você precisa de tratamento, psicoterapia, psiquiatra, você precisa de tudo isso, remédio, para que você possa ter a retomada da sua mente. É como eu falei no meio desse podcast, as pessoas não estão preparadas para ter um depressivo ao redor ou dentro de casa. Tudo para elas é você não tem Deus, tem gente numa situação pior que você, isso é frescura, as pessoas não estão preparadas para isso. Então você tem que entender que você está doente e você tem que procurar a cura. A cura não é um Dorflex que você toma, ou uma dipirona, um analgésico, ou qualquer outra coisa do tipo. A cura é você entender que você precisa ser curado e procurar profissionais para te ajudar. Ok? Bom, esse aí foi o nosso podcast. Estamos chegando ao final, né?
Quero agradecer você que me ouviu até aqui. É muito bom saber que tem gente que ouve esse podcast, porque ele é um trabalho independente, né? Ele é um trabalho sem fins lucrativos. A gente faz isso aqui porque a gente gosta. O podcast ele é patrocinado pela nossa livraria Mente Mestre, onde você encontra os melhores livros para a sua desenvoltura mental, financeiro, pessoal, né? Me desculpe se você não encontrar o livro que você quer lá, porque estamos reformulando. O Instagram é Livraria Mente Mestre. E você pode entrar lá, curtir e seguir. Você pode me seguir também lá no Instagram, Edson Santana da Silva 9. E eu estarei lá no Instagram dando dicas de empreendedorismo e alguns cortes também do nosso podcast. Você que está no YouTube, você pode deixar o seu like, compartilhar, se inscrever nesse canal que é muito importante e comente o que você achou aqui. E no podcast, você vai ouvir esse podcast no Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Rádio Public e Spotify. Estamos lá com você. Garotinho, estamos aqui para fortalecer. Bom, vamos finalizar esse podcast aí. Você que ficou com a gente até o final, eu quero dar uma salva de palmas para você, porque você merece. E você que não ouviu até o final, aqui ó, eu metralho você. É metralhadora aqui, não dá boi não, tá? Deixe seu comentário se você ouviu a metralhadora, quem você ia metralhar que não ouviu esse podcast. Ó, gente, quero desejar um feliz dia para você, tá? Para você que está ouvindo o podcast, você que está no carro, na bicicleta, você que está na academia, você que está limpando a casa ou lavando a louça, Deus te abençoe. E até o próximo episódio.